Está no ar o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Você conhece a dinâmica do programa, sabe que aqui toda semana um tema profundo da Palavra de Deus é estudado com detalhes para que a gente possa conhecer um pouco mais do plano de Deus para a nossa vida, extrair preciosas lições para o nosso dia a dia e aprender mais sobre Deus e sobre o seu caráter. Toda semana, uma conversa deliciosa sobre a Palavra de Deus para nos enriquecer e para nos nutrir espiritualmente. Nessa semana, nós vamos estudar sobre o tema os fundamentos bíblicos da aliança. Quais são os princípios que regem essa aliança? Como Deus se relaciona conosco? O que Ele espera de nós para nos abençoar nesse relacionamento com Ele? Então, vamos juntos nessa jornada de estudo da Bíblia, porque lembre-se, se está na Bíblia, é bom para você. Muito bem, meus amigos, voltamos aqui para mais um tema de estudos da Palavra de Deus. Nessa semana, os princípios fundamentais da aliança. Vocês percebem que nós já vamos entrando no tema de maneira mais específica e hoje a gente vai olhar os elementos ali que compõem, que formam a aliança que Deus fez com a humanidade. Aliança esta que vai se repetindo ao longo da história do ser humano e vai nos permitindo também entender lições para a nossa vida, que também estamos em aliança com Deus. Hoje o tema é também muito bom e eu continuo contando com a presença dos meus amigos. O ambiente aqui é muito agradável, a gente está dando boas risadas aqui nos bastidores e também com vocês aqui, de vez em quando sai alguma coisa engraçada, né? Então eu apresento para vocês de novo essa turma que está conosco durante toda essa temporada. O pastor André Vasconcelos, editor na Casa Publicadora, nosso amigo, é bom ter você aqui de novo, André. Prazer é nosso. Pastor Siqueira, de novo aí, mais uma semana, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Vinícius, aqui estamos, animados. Obrigado, pastor, e pastor Burger, bom ter o senhor aqui com a gente também. Uma alegria, Vinícius, estar aí com os colegas e revendo tanta coisa que a gente viu com nosso professor, né, pastor Siqueira, há um bom tempo já no seminário, mas isso aqui está fazendo um bem tremendo para a gente também. É verdade, pastor. Pastor Reinaldo, o senhor pode orar para a gente, para começarmos o estudo? Oremos. Bondoso Pai que estás nos céus, ao abrirmos mais uma vez a Tua Palavra, ao estudarmos o tema deste guia de estudos sobre a aliança, Senhor, que Tu estabeleceste no passado, com homens e mulheres que se tornaram Teus instrumentos, e a aliança que Tu desejas estabelecer conosco hoje, para também estarmos nesse relacionamento intenso e vivo contigo. Queira nos abençoar, queira nos dirigir através do Teu Santo Espírito e abençoar a cada um que estiver nos acompanhando neste momento de diálogo, de estudo da Tua Palavra em Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Reinaldo. Os princípios fundamentais da aliança. O título é forte, Princípios, Fundamentos da Aliança. E aqui nós vamos passar por esse tema e também observando alguns exemplos de aliança, logo que ela aparece na Bíblia, e também outros exemplos, em especial com Abraão. Vamos ver o verso que dá base para o estudo dessa semana, que está em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Você pode pegar também a sua Bíblia e acompanhar conosco, Êxodo 19, versículo 5, que diz: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, é Deus dizendo, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Esse texto é muito interessante, ele é muito forte, porque aqui aparecem elementos assim muito importantes da aliança, em especial esta condicional aí, né? Se atentamente ouvirdes a minha voz, a condição para o quê? Para o povo se tornar propriedade exclusiva, peculiar de Deus dentre todos os povos. E Deus marca muito bem uma questão importante. Toda a terra é minha.
Então, se vocês são meu povo, estão em aliança comigo, vocês vão poder experimentar parte desse domínio. Meus amigos, vamos lá. Quais são os princípios fundamentais da aliança? Quais são os elementos aí que compõem? Pastor Siqueira, pode dar assim um resuminho para a gente dos princípios da aliança? Acho que talvez assim a gente poderia introduzir, né, lembrando a própria palavra aliança, Ok. né, na Bíblia, e daí talvez eu mencione os principais tipos de alianças Ok. que existem, e nós podemos trabalhar um pouco mais, mas eu vou só mencionar, tá? Mas é interessante, a palavra, a lição, inclusive, nos traz, nosso estudo aqui, não é? O nosso guia, que a palavra aliança, em hebraico, é a palavra berit. Escrito assim, B-E-R-I-T, berit, não é? É o que é traduzido por aliança. E ela aparece cerca de 287 vezes na Bíblia. Agora, é interessante, no entanto, ao você ver essa palavra, que ela tem um significado por detrás dela. E que vem nos ajudar a entender essa questão da aliança e o sentido da aliança. Não é? Há muita discussão no meio acadêmico sobre qual seria o significado etimológico dessa palavra. De onde ela surgiu? Qual que é o significado dela na raiz de onde ela vem? E o mais provável, o maior consenso no meio acadêmico, é que essa palavra no hebraico, que foi escrita a Bíblia, é da mesma raiz com uma palavra semelhante a ela que aparece no acadiano, chamada biritu. Tá vendo? Berit, lá é biritu. E esta palavra birito no acadiano quer dizer amarra, corrente. Mas qual que é a ideia? A ideia, lembra que nós estamos falando que a aliança é um relacionamento, mas é um relacionamento com compromisso. A pessoa que entra nesse relacionamento, ele se amarra ao outro, não é? Ele se acorrenta, ele se prende. Quando eu era jovem, e hoje sabe que na nossa cultura aqui está muito famoso os anos 80. Eu era jovem nos anos 80. Não é? Mas antes mesmo, quando eu ainda era adolescente, que era os anos 70, havia uma expressão muito comum que veio daquele contexto dos hippies, que era estou amarrado em você, estou amarradão, sabe? Eu acho que o André não chegou a usar essa expressão. Não, né? isso é Eu cheguei a pegar esse tema. Eu acho que não. Eu acho que nenhum de vocês Mas aí. eu viu? acho que todos nós estamos amarradões aí nas nossas esposas. Mas olha, mas essa era a ideia. A pessoa, ela se liga à outra como se fosse por amarra, não é? Então, essa ideia, a aliança é como se a pessoa se prende uma à outra por uma corda muito forte, por meio de cadeias, de correntes fortes. Na verdade, são cadeias e cordas que Deus fala em Oséias de amor. Você se compromete, você se amarra. Por isso o casamento é tão usado na Bíblia para ilustrar a aliança. Porque você se compromete e é um compromisso mesmo. Você diz, eu vou ser fiel somente a ela, esqueço todas as outras. Legal isso. Vou viver com você, até a morte, não é? E essa é a ideia desse compromisso para a vida, compromisso total. Pastor Siqueira, vamos nos concentrar um pouquinho no que o senhor disse, que é muito, muito importante, que ilustra, né, o conceito. A aliança, então, está amarrado em Deus. E também revela que Deus está amarrado em nós. Então, isso mostra que é realmente um relacionamento mesmo, não é uma coisa assim, digamos, subjetiva. Não, é algo real e concreto, essa aliança de Deus conosco. Exatamente. E a ideia, como a gente estava falando do casamento, porque é um relacionamento de compromisso para a vida. O indivíduo que ama a sua esposa ou a esposa que ama o marido, eles concentrados nesse relacionamento de amor. Não é? Esquece os outros, é a vida. Então, é esse tipo de relação. Por isso, se nós formos procurar a melhor palavra do português para aliança, seria que nós usamos aqui, relacionamento. Exato. Eu escrevi estabelecer um relacionamento entre mim e ti, para ser teu Deus e vocês o meu povo. Né? Mas é um relacionamento de compromisso que vai nessa ideia do amarra, de prender, né? Do amarradão em Deus. E Deus está amarradão em gente. É muito bacana. Eu acho que quem está assistindo está saboreando essa explicação. E, claro, muitas dessas coisas que estão sendo faladas aqui estão neste material aqui, o nosso guia de estudos, que a gente carinhosamente chama de lição da Escola Sabatina. E ao longo de toda essa temporada, você tem o privilégio de poder beber da fonte e ter, por isso, também relacionamento com Deus. Para estar amarrado em Deus, você precisa estar ouvindo a voz dele e o guia vai te orientar nesse caminho. Então, se você quer conhecer um pouco mais, cpb.com.br, que é o site da Casa Publicadora Brasileira, a querida Casa Publicadora Brasileira, que imprime esse material há muitos e muitos anos.
Pastor André, você que é da Casa Publicadora Brasileira, está na hora de você falar um pouquinho também sobre aliança. Você que também está amarradão aí na Angélica, né? Que é a esposa do pastor André. Com certeza, um abraço para ela também, que vai estar com certeza nos acompanhando aí. Eu gosto de pensar na aliança como um compromisso de morte e vida. Tem um teólogo chamado Palmer Robertson que ele define a aliança como um pacto de sangue soberanamente administrado. Eu gosto dessa definição porque, embora o tema da aliança seja muito abrangente e seja difícil você ter uma definição que contemple todas as nuances, né, desse relacionamento, mas essa definição é boa porque ela contém vários elementos. Primeiro, o pacto de sangue. Um pacto porque envolve um acordo, né, um juramento, um compromisso entre duas pessoas. De sangue porque sempre envolve um sacrifício, que nada mais é do que uma ação simbólica que representa a maldição da aliança. Então, é um pacto de sangue soberanamente administrado, porque é sempre Deus, o suzerano, que propõe os mandamentos, as estipulações, e os vassalos, os servos, né, seja o povo, seja uma pessoa específica em um determinado contexto, ela tem a obrigação, então, de obedecer a essas estipulações, a essas ordens. Então, eu gosto dessa definição. Então, aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Essa é uma frase para anotar, né? É, para anotar. Vamos parar um pouquinho nela? Vamos repetir essa frase? Pastor, repete, por favor. Aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Olha isso, que bacana. Obrigado por esse aporte muito interessante, porque nos ajuda a entender esses princípios e fundamentos da aliança, que tem ali seus elementos centrais, né? Então, você tem aí um soberano, não é isso? Que propõe um pacto. É um pacto de sangue porque envolve vida e morte, ou seja, alguém vai viver ou morrer a depender se vai levar a sério ou não essa aliança, e é soberanamente administrado porque é Deus quem é o proponente e quem é a base, o fundamento desse pacto. Bonito isso, né, pastor Boca? Fantástico, sabe, ouvindo tudo isso, olhando para a Bíblia e aquilo que já foi mencionado, Deus ele decidiu jamais abrir mão desse pacto. Ele não abriria mão desse pacto de forma alguma. Então Deus ele cumpriu esse pacto ao longo de toda a história. E quando a gente olha lá em Apocalipse 13, verso 8, tem um detalhe bem interessante, porque essa aliança que ele estabeleceu era uma aliança de salvação. Ele já tinha plano para tudo isso, ainda que a parte humana falhasse, como aconteceu, a gente já viu no programa anterior. Apocalipse 13:8 fala: adorar-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando a gente olha essa aliança, era uma aliança de sangue, mas administrada por um Deus que decidiu dar a sua vida para cumprir essa aliança. O pastor Siqueira mencionava aqui sobre essa comparação do amarrar, né? E na hora que me veio à mente, eu gosto muito no passado muito mais, de escalar montanhas. E a última escalada com meu filho, agora não faz muito tempo antes dele ir para o colégio, alguns perguntam, mas a corda suporta? Eu falei, a corda é impossível ela arrebentar. Ela aguenta 7 toneladas, 7.000 quilos. E ele queria, porque ele trancou num lance lá da escalada, ele queria soltar e fazer sem a corda para poder desvencilhar. Eu falei, filho, você jamais solta a corda do seu boldeiro, do seu cinto, a cadeirinha ali. E quando eu falei isso para ele, filho, você nunca solta isso, nunca. Eu fiquei pensando um pouquinho, né? Essa corda, ela não tem como arrebentar. Ela é uma corda que suporta muito. Agora, somente vai falhar se o ser humano quiser se desvencilhar dela. Então, é muito interessante. E quando o comentário aqui final desse dia que nós estamos tratando, ele fala já do futuro do resultado dessa aliança, comentando, inclusive, alguma passagem de Apocalipse aqui, 22, 3 e 4, fala assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela entrará o trono de Deus e o do Cordeiro, os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome deles. Apocalipse 22, 3 e 4. Então a gente percebe que essa aliança da parte de Deus, ela é sólida, ela não falha. Porque ele tinha um plano desde a fundação do mundo até a eternidade, um plano em Cristo de salvar e manter esse relacionamento, essa aliança com aqueles que são fiéis e obedientes a Ele. Muito legal o que você falou, pastor, porque isso mostra que qualquer ruptura na aliança não começa em Deus.
A Jamais. ruptura sempre está com o ser humano. É Deus quem inicia o relacionamento, é Ele quem trabalha para manter o relacionamento, e quando nós nos rebelamos contra esse relacionamento, é Ele também quem toma a iniciativa para retomar o relacionamento. Isso é uma coisa muito bonita e nós temos o privilégio de estudar isso ao longo de toda essa temporada. Esse é o programa Lições da Bíblia. Aqui nós nos dedicamos em estudar a Palavra de Deus, porque a gente entende que o que está na Bíblia nos abençoa, produz fé no nosso coração. Por isso, lembre-se sempre, se está na Bíblia, é bom para você. No próximo bloco nós vamos estudar um pouquinho sobre exemplos de relacionamento de Deus com a humanidade na Bíblia. Vamos passar um pouquinho pela história de Noé, um pouquinho pela história de Abraão e vamos ver Deus se relacionando com o seu povo. É um minutinho só, não saia daí. Daqui a pouco volta Lições da Bíblia. A expressão mais comum para o início de uma aliança na Bíblia é a expressão karat berit. Ok. A palavra karat quer dizer cortar, que se cortava um animal para poder fazer essa cerimônia, não é? Então, cortar uma aliança seria literalmente. Esse é o início da aliança. Esse então. aí seria o estabelecer. Voltamos, estamos estudando essa semana os fundamentos bíblicos da aliança, os fundamentos e princípios da aliança. Você sabe, é muito bom estudar a Bíblia, mas ainda a gente poder ampliar o conhecimento da Palavra de Deus com comentários inspirados. E eu quero recomendar para você, como a gente faz toda semana, este comentário de textos selecionados da autora norte-americana Ellen White sobre o tema do nosso guia de estudos, que nessa temporada trata sobre a aliança. Vale muito a pena acompanhar esse material, vai enriquecer seu estudo e você vai ser certamente abençoado. Quer conhecer mais sobre esse material? www.cpb.com.br, que é o site da nossa querida editora Casa Publicadora Brasileira. Meus amigos, no bloco anterior nós falamos um pouquinho sobre os fundamentos da aliança, tratamos um pouquinho sobre o termo original e os seus significados, não é? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira vez que ocorre exatamente esse termo na Bíblia, em especial com um personagem que nitidamente Deus realmente fez ali uma aliança com ele. Nós estamos falando de Noé. Como foi a aliança com Noé? Quais são os elementos que aparecem nessa aliança com Noé? Por que essa história ali anterior ao dilúvio, também posterior ao dilúvio, porque Deus também faz 2 acordos com ele ali, é tão importante para a gente entender o tema da aliança? Eu abro para vocês, abro a roda e quem quiser falar primeiro, fique à vontade. Em Gênesis capítulo 6, verso 18 diz: "Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança." Como o pastor Vinícius mencionou, essa é a primeira referência à palavra aliança na Bíblia. Embora nós tenhamos uma alusão à aliança lá no Gênesis. Aliás, no relato da criação, ali em Gênesis 1 a 3. Oséias, capítulo 6, por exemplo, verso 7, vai fazer essa menção à aliança de Adão, a aliança que Adão transgrediu. Então aqui, essa ideia é retomada no pacto com Noé, e aqui nós vemos um verbo bem interessante, que é o verbo estabelecer, que no hebraico é o termo requim, que implica a ideia de uma aliança anterior. Então, com Noé, a aliança foi confirmada. É como se ela tivesse sido renovada. Então, isso já implica uma aliança anterior. Então, embora essa seja a primeira referência à palavra aliança, ela evoca uma aliança anterior. Pastor André, você falou coisas muito importantes aqui, a gente precisa retomar. Primeiro, pelo que eu entendi que você disse, não houve uma ruptura da aliança com Adão, e você mostrou na Bíblia aí que, de fato, houve a aliança, porque, embora Gênesis 1 e 2 e 3 não mencione a palavra aliança, o livro de Oséias 6, verso 7, é isso? Isso. Evidencia que houve esse pacto, né? Então, não houve uma aliança e não houve uma ruptura. O que Deus fez com Noé, então, é uma confirmação da aliança que havia feito com Adão, correto?
Exatamente, exatamente. E aí, pastor Siqueira, o aluno está correto aí ou está? Certíssimo. Podemos confirmar isso? Certíssimo. A expressão comum, mais comum para estabelecer uma nova aliança, Que é a palavra requim que ele usou? não, é uma outra palavra. Por isso Ok. que a palavra que ele mencionou se torna tão relevante. A expressão mais comum para o início de uma aliança na Bíblia é a expressão karat berit. Ok. A palavra karat quer dizer cortar, que se cortava um animal para poder fazer essa cerimônia, não é? Então, cortar uma aliança seria literalmente. Esse é o início da aliança. então. Esse aí seria o estabelecer. Ok. Hein? Mas, quando você pega essa expressão lá em Gênesis 6:18, você não tem o verbo cortar. Você tem o verbo requima, que não é o verbo, é um outro verbo, que quer dizer fazer ficar de pé. Opa. Hein? A palavra, ele é montado em cima desse verbo hebraico, que quer dizer kuma, de pé, e a forma dele quer dizer fazer ficar de pé. Por isso, firmar, confirmar. Confirmar. E ela é sempre usada quando Deus fala acerca de confirmar uma aliança que ele já tinha prometido. Por exemplo, quando ele fala lá em Gênesis 17, ele diz que com o filho que dá promessa, Isaac, ele iria confirmar a aliança que ele fez com Abraão. Quando ele chega, por exemplo, no livro do Deuteronômio, ele diz assim, eu tirei vocês do Egito para confirmar a aliança que eu fiz com os patriarcas. Então, essa expressão diz que já existia uma aliança antes. E o curioso dessa aliança que nós vamos ver em Noé, que lembra, aliança é relacionamento, Certo? certo? Isso que é o sentido de aliança. O pecado chegou e rompeu o relacionamento. O que Deus fez? Foi lá e restabeleceu o relacionamento para preservar a vida. Diz lá, no dia que dela comer, certamente morrerás. E o ser humano deveria morrer naquele dia. Deus vem e faz uma aliança de salvação, uma aliança da redenção, para poder dar a oportunidade de vida para o ser humano. Agora nós estamos aqui no dilúvio. O dilúvio, por causa do pecado, Deus vai ter de trazer juízo sobre toda a humanidade. E onde vai ficar o relacionamento dele com o homem? Onde vai ficar a promessa da vida? Onde vai ficar a promessa do Redentor de Gênesis 3,15? Então, Deus, naquele momento do dilúvio, ele diz, contigo, porém, confirmarei a minha aliança. Eu vou manter a promessa da vida, eu vou manter a promessa da salvação, eu vou manter a promessa do Redentor vindouro através de você. E o texto diz, para preservar toda a vida sobre a terra. Que É por coisa isso que ela bonita. é conhecida como Aliança da Preservação, né? Exato. Que coisa bonita isso, pastor Boca, que tem tudo a ver com o que você estava falando antes, né? Porque no bloco anterior, porque Deus, ele é quem mantém a aliança, ele não rompe nunca. Que bom a gente saber que nós temos esse Pai fiel. Nós vivemos num tempo em que as pessoas rompem com tanta facilidade os acordos, os pactos, os casamentos não duram nada, né? Às vezes as sociedades econômicas, financeiras aí, rombos e mais rombos, roubos, as pessoas se traem, mas Deus é fiel. Que coisa bonita isso. E isso garante que nós tenhamos vida, conforme o pastor Siqueira mencionou. E se nós mantivermos esse pacto com Ele, essa vida realmente estará conosco, né? Sem dúvida. Eu gosto dessa última parte aqui do verso 6, que foi mencionado, esse contexto todo da aliança que Deus faz com Abraão, com Noé. E aqui no verso 22, diz assim, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus ordenara. Olha que bonito exemplo para a gente hoje. Aqui está a parte humana. Ele foi fiel. Deus orientou. E quando a gente fala Deus orientou, eu gosto de ver os detalhes. Deus orientou várias coisas. Noé, a arca tem que ser desse jeito. Ele colocou a metragem, a altura, como é que deveria ser, todos os detalhes. E um tempo atrás, lendo a Folha Criacionista, eu vi uma entrevista muito interessante com Harry Morris. Ele fez uma comparação entre as medidas da Arca de Noé com as grandes embarcações que transportam hoje 500, 800, 1000 carretas. E ele entrevistou o engenheiro e falou, quanto tempo se levou para fazer e concluir que essas medidas serão as mais seguras e adequadas? Olha, eu fiz faculdade, eu fiz o doutorado, eu fiz o pós-doutorado, eu analisei todos e cheguei à minha tese é que essa aqui é as medidas mais seguras. Aí ele puxou a Bíblia e disse, o que você fala do relato da Bíblia? O relato do velho Noé, que tem as mesmas conclusões que a sua tese hoje em relação à segurança de um transporte como você tem aí. Para mim é constrangedor ver que Noé tinha um conhecimento superficial, não fez nenhum estudo profundo, mas ele era alguém
que chegou às mesmas conclusões há milênios antes do que eu hoje. Então, quando eu olho esses detalhes e vejo aqui, ele fez tudo o que Deus ordenou, é a parte humana, obedecer e estarmos seguros em cada detalhe daquilo que Deus espera da gente. Pastor Boger, foi muito, mas muito interessante o que você colocou agora, porque você trouxe para a nossa vida. Ou seja, a aliança nunca é absoluta, nunca é unilateral, ela pressupõe um outro lado que se compromete. Deus é comprometido, Deus é fiel, mas e nós? Noé foi fiel. E isso, pastor Siqueira, conforme você mencionou, ajudou a preservar a vida. Na verdade, ajudou não, foi o fundamento da preservação da vida. Porque se ele não faz a arca exatamente como Deus tinha falado, a arca teria naufragado. Exato, e aqui tem todos os detalhes, né? Aqui está o esboço do projeto. Deus orientou cada detalhe. E a gente tem que saber que é assim para a nossa vida. Deus orienta a nossa vida e só vai dar errado, como diz a meninada, só vai dar ruim se a gente não seguir os detalhes do que Deus colocou. Isso significa o seguinte, que na vida a gente está construindo arcas o tempo inteiro aí e Deus vai orientando como fazer conforme a sua palavra. A gente não se cansa de falar aqui nesse programa. Se está na Bíblia, é bom para nós. Os termos da aliança de Deus estão colocados na Bíblia. É só a gente aplicar na vida. Se a gente aplica, a gente é feliz. Quando é que a gente quebra a cara? Quando é que a gente se dá mal? Quando é que a gente se prejudica realmente na vida? Quando a gente acha que pode fazer com as próprias forças, do nosso jeito. Não, eu acho que é assim, eu acho que é melhor fazer daquele jeito, eu vou construir a arca do meu jeito, eu tenho um projeto melhor. E a gente tira de Deus aquilo que é a parte dele, que é orientar, quer dizer qual é o caminho, quer dizer o que nós devemos fazer. Então, eu quero parar um pouquinho aqui e me dirigir diretamente aos nossos amigos que estão nos acompanhando agora. Não abra mão de estudar a palavra de Deus. Não é o que o pastor Vinícius falou, ou qualquer outro pastor falou, é o que Deus disse. E o que Deus disse está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Não é isso, pastor André? Com certeza. Destacando ainda o papel humano na aliança, o pastor Boger destacou o verso 22 aqui, né? Mencionou, assim fez Noé. Mas o detalhe é que do verso 14 até o verso 22, há 7 vezes uma menção ao verbo fazer, relacionado com Noé. Então veja, Noé tinha muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. E aí a gente vê bem esse relacionamento de aliança, né? Então o suzerano, Deus, ele estipula e ele faz uma promessa, ele dá as garantias, mas ele espera uma resposta humana. E Noé, então, deveria agir com fidelidade, né, em consonância aí com a promessa divina, e deveria obedecer às estipulações, e então a vida dele seria ricamente abençoada. Se ele não seguisse essas estipulações, o fim dele seria o quê? O dilúvio, a destruição de toda a humanidade. Mas se ele obedecesse, guardasse os mandamentos, fizesse o que Deus pediu que ele fizesse, então aí ele seria preservado dentro da arca e teria então preservado não apenas a vida dele, mas a vida da sua família e também de toda a humanidade. André, você me deu um bom gancho aqui para a gente entrar no outro personagem, que é Abraão. Abraão, você falou que Noé tinha que fazer muitas coisas, né? Porque às vezes dá a impressão de que o relacionamento com Deus é só Ele que faz e a gente não faz nada. A gente só sente, a gente só se beneficia. Mas um relacionamento de amor não é assim. As partes, elas têm as suas obrigações, aquilo que devem fazer. Nós todos aqui somos casados, sabemos o que é isso, o que significa, o que eu como esposo preciso fazer, o que a minha esposa precisa fazer. É um relacionamento, né? E na aliança com Abraão, pastor Siqueira, Deus fez um chamado para ele. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Isso está em Gênesis capítulo 12, de 1 a 13, que é um texto clássico. Imagina o seguinte, se Abraão tivesse dito o seguinte, olha, estou sentindo que Deus entrou em aliança comigo. Que coisa gostosa sentir essa aliança. Mas se ele ficasse onde ele estava, essa aliança ela não iria para frente. O que ele fez? Pastor André, ele saiu de onde ele estava e seguiu para andar por onde Deus dizia que ele deveria andar. Então vamos trabalhar um pouquinho dessa relação das obras, que não são meritórias, obviamente, mas que compõem a parte humana da aliança. Não é isso, pastor? Sim, sem dúvida. Abraão é chamado pai da fé, né? No entanto, você vê o seguinte, ele diz lá, ele saiu. Na hora que isso é Gênesis 12, não é?
Então ele saiu, ele foi para a terra. Quer dizer, ele não só teve fé, essa fé partiu para a ação em obediência à orientação divina. Não é? E vai ser assim durante toda a vida de Abraão, nos momentos marcantes ali com Deus. Ele diz, conta as estrelas. Ele contou, ele tentou, não posso. Vai ser a sua. Aí ele creu. Ele não simplesmente sentiu, ele creu. Não é? E ele diz, ele está disposto. Hein? E ele vai, inclusive, vai chegar o momento que Deus vai pedir o sacrifício de Isaac, que nós vamos estudar, e ele obedeceu. E ele faz. E, no entanto, ele diz, porque você ouviu a minha voz? E diz, todas as famílias da terra serão abençoadas em você. Então, a salvação vem de Deus, mas para que essa salvação possa ser a realidade na nossa vida e possa ser uma bênção para os outros, nós temos de seguir aquilo que Deus nos orienta a falar. Mesma coisa de Jesus, se me amais... Guardarei os meus mandamentos. Então, a fé, ela obra não por méritos, mas pelo amor, pela convicção de que você está nesse relacionamento e você se engaja nisso. Né? É o indivíduo. O que nós vemos aí é muita gente que quer viver a fé assim, né? Meu amor, minha querida, eu te amo, mas não me vejam com você na rua. Mas ninguém fale que você, não fale para ninguém que você é minha esposa. Hein? E eu, quando você me perguntar, eu digo, não te conheço, não sei. Então, que amor é esse? Que tipo de relacionamento Que tipo de relacionamento é esse? é esse? Agora, a pessoa que ama, ele vai fazer o quê? Ele vai ser fiel à sua esposa, ele vai ter o prazer de levar a foto dela, se estiver viajando, e mostrar essa minha esposa, esses são os meus filhos. Ele liga para ela toda hora, para dizer bom dia, boa noite, sabe? Está com saudade dela. Não é? E quando você sai com prazer, mostra essa minha esposa, essa minha família. Por quê? Ah, porque você está querendo ganhar a sua família? Você está querendo... Não, porque você ama. E você age de acordo com a pessoa que está naquele relacionamento de amor e compromisso. E assim é com o Então, ser a gente humano. pode dizer, sem medo de errar, de que obedecer a Deus nunca é legalismo, como dizem por aí, que são obras meritórias. Não, obedecer a Deus é amar a Deus e exercer fé nele. Não existe um relacionamento em que a gente fica só de braços cruzados, sentindo coisas gostosas em relação ao outro, mas sem fazer nada para essa pessoa. Todo relacionamento pressupõe compromisso, e compromissos são atitudes que ambas as partes precisam fazer. Eu acho muito interessante a aliança de Deus com Abraão. Para mim é uma das alianças mais interessantes. Não sei se os colegas concordam aqui, mas eu sou fascinado pela aliança abraâmica. Abraão é um dos meus personagens favoritos da Bíblia. E aqui fica claramente delimitada qual é a atuação de cada um. Deus faz uma promessa para Abraão. Aliás, ele faz duas promessas. Ele promete a descendência e promete a terra. Aqui a descendência, a semente, é um elo importante com a aliança lá do Éden, né? Gênesis capítulo 3, verso 15. Mas eu acho muito interessante essa promessa dupla e também a estipulação que é dada para Abraão, porque Abraão tem que invocar o nome de Deus por onde ele passa e ele tem que ser um canal de bênção. Então essa é a parte dele na aliança e posteriormente também é mencionada a circuncisão, tal. Nós iremos ainda abordar esse assunto. Mas eu gostaria de destacar aqui essa promessa dupla de Deus, descendência e terra. É muito interessante que os patriarcas não tinham terra, eles eram peregrinos, né? Hebreus capítulo 11 vai destacar isso daí. E as matriarcas eram estéreis, não poderiam ter filhos. Então você tem aí os patriarcas que estavam desenraizados e temos também as matriarcas que eram estéreis. Curiosamente, a palavra desenraizar vem da raiz cará, em hebraico, e o termo estéril é acará. Então, eles estão relacionados. Então, para os patriarcas que estavam desterrados, desenraizados, Deus prometeu a terra. Ao mesmo tempo, as matriarcas que não tinham filhos, e obviamente, né, como consequência, os patriarcas também não tinham filhos, Deus prometeu a descendência, para mostrar que Ele é poderoso, para mostrar que nada é uma obra humana, é tudo a graça dele que atua. Então, por meio da graça dele, aquele que não tem terra vai passar a ter terra, e aquele que não pode ter filho vai poder ter filho. Olha que coisa linda você trouxe aqui e eu não poderia deixar de falar um pouquinho em cima disso. Meus amigos, a aliança com Deus é sempre com base em coisas realmente impossíveis para acontecer em nossa vida, se dependesse unicamente de nós. O que Ele espera de nós é a obediência. Só que a obediência aos seus mandamentos é completamente contrária aos impulsos, às inclinações do nosso coração. Então, parece muitas vezes que a gente está numa situação muito delicada e difícil. A gente quer obedecer, mas não consegue. Porém, a promessa de Deus é que nós vamos ser fiéis. Ele prometeu que nós vamos ser salvos.
E Ele cumpre essa promessa em nossa vida com base no poder dEle, não é no nosso poder. A nossa parte aqui é crer. Uma crença tão profunda, tão enraizada na vida, que ela vai para as nossas mãos, para as nossas palavras, para a nossa vida. Ela é integral. Isso é fé. Isso é crer em Deus. Então, quero dizer para você que está assistindo esse programa agora, creia na palavra de Deus. Ouça a voz de Deus falando os impossíveis de Deus, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele prometeu e Ele vai cumprir em sua vida. Se você está gostando dessa conversa, se Deus está falando ao seu coração, não saia daí. O Lições da Bíblia vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Eu acho importante a gente apresentar alguns modelos de tratados, né, antigos. É importante a gente dizer que Deus se revela em um momento específico da história, em um contexto específico. Então Deus fala numa linguagem que as pessoas entendem. Ele não falaria de internet para Moisés, porque obviamente não existia internet na época de Moisés. Então ele fala em termos que seriam entendidos para o povo. Está de volta o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E está profundo mesmo esse estudo, porque nós estamos nos deliciando com o tema da aliança. No bloco anterior, nós vimos como se deu a aliança com Noé e com Abraão, que é o pai da fé, e percebemos a relação entre a fé e as obras na experiência de relacionamento e aliança de Deus com Abraão. Bom, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, você precisa conhecer este material aqui. O livro Pacto Eterno foi escrito especialmente para acompanhar os leitores do nosso guia de estudos, que nós usamos como base do programa Lições da Bíblia. Então, se você quer conhecer mais sobre a aliança, sobre esse pacto que Deus fez conosco, pacto de amor, de relacionamento eterno conosco, você pode conhecer um pouco mais esse material na Casa Publicadora Brasileira. Então, você acessa cpb.com.br e você vai conhecer um pouco mais sobre esse material. Meus amigos, vamos lá então. Aliança com Moisés. No bloco anterior falamos um pouquinho sobre a aliança com Noé e com Abraão. Na verdade, a aliança, a gente falou que aliança com Moisés, mas foi a aliança que Moisés foi o mediador, porque a aliança de Moisés é uma aliança nacional, né? A aliança com Abraão foi uma aliança, digamos assim, familiar. A com Noé foi uma aliança mundial, porque envolvia o mundo inteiro, né? Repetindo aqui, com Abraão foi a família dele a partir da qual haveria bênçãos para todas as famílias da terra. Mas com Moisés, na aliança que ele é o mediador, a aliança mosaica, Deus parece que puxou um povo, uma nação especial, e fez com esse povo uma aliança. E, pastor André, nessa aliança aqui de Moisés, a gente vê ali os princípios, praticamente todos aqueles que aparecem nesse croquis, né? nesse esboço do conceito de aliança. Você podia falar para a gente um pouquinho o que vem à sua mente aí com essa ideia de aliança mosaica? Eu acho importante a gente apresentar alguns modelos de tratados, né, antigos. É importante a gente dizer que Deus se revela em um momento específico da história, em um contexto específico. Então Deus fala numa linguagem que as pessoas entendem. Ele não falaria de internet para Moisés, porque obviamente não existia internet na época de Moisés. Então ele fala em termos que seriam entendidos para o povo. E na época de Moisés, haviam tratados políticos, e esses tratados são divididos em pelo menos 3. Né? Existem outros, mas pelo menos 3. Tratados de suzerania e vassalagem, tratado suzerano-vassal, que é o tratado entre um senhor e um servo, que é o modelo adotado na aliança sinaítica, a aliança mosaica. O tratado de concessão real, que é, por exemplo, o modelo da aliança abraâmica, e o tratado de paridade, cuja característica principal é a relação de igualdade entre as duas pessoas que entravam em acordo. Mas falando desse pacto, do pacto aqui mosaico, do pacto sinaítico, ele segue uma estrutura muito próxima dos antigos tratados de suzerano e vassalo dos hititas. Então, se nós avaliarmos a estrutura do capítulo 19 ao capítulo 24 de Êxodo,
nós veremos que ele segue uma estrutura muito semelhante dos tratados suzeranos vassalos dos hititas. Então, primeiro começa com um preâmbulo e um titulatário, depois tem um prólogo histórico, né, falando da relação entre esse senhor e o servo, depois há uma série de estipulações com mandamentos que o servo deveria obedecer, depois há uma lista de bênçãos e maldições que decorreriam da obediência ou não desses mandamentos. Ainda depois haveria uma lista de testemunhas e orientações para o depósito daquela aliança e a sua eventual leitura. Então, a aliança mosaica segue esses moldes. Se nós analisarmos o capítulo 19 e o capítulo 24, nós encontraremos esse modelo. Mas eu destacaria ainda mais um ponto, se você me permite, pastor Vinícius, que é o elemento da continuidade nas alianças. Tem um texto de Gálatas que é muito interessante, se aplica bem para esse momento do estudo, que diz assim: irmãos, Gálatas 3,15, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Aí ele diz assim, o verso 17, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Ou seja, há uma continuidade entre a aliança abraâmica e a aliança mosaica. Ela não anula a aliança anterior, ela amplia. Muito interessante isso, porque algumas pessoas vão trabalhar em conceitos de dispensações, períodos diferentes e tal, mas o que a gente vê na Bíblia é exatamente Deus renovando o pacto que ele fez com os seus filhos, mas apresentando, quem sabe, com um layout diferente, uma estrutura contextualizada para o momento daquela aliança. Entre a aliança abraâmica e a mosaica, nós temos aí em torno de 430 anos, e o contexto era diferente, como a gente disse. Com Abraão era uma família, um homem nômade que sai de uma determinada região e vai para outra. Depois, seus filhos se multiplicam muito, vão para o cativeiro egípcio, ficam lá muitos anos, e depois Deus tira esse povo com mão forte do Egito e faz com ele esse pacto no sopé do Monte Sinai, para, a partir dali, abençoar toda a terra. Então, pastor Siqueira, o pastor André falou dessa questão da continuidade, acho que é importante isso daí, né? Algo que é importante na Bíblia, nesse contexto, é que as pessoas pensam que cada aliança é algo isolado da outra, e às vezes até antagônica, uma contrária à outra. Não é? A pessoa fala assim, a aliança de Abraão é maravilhosa, é a aliança da fé, todo mundo quer ser filho de Abraão. Eu não conheço ninguém que não quer ser filho de Abraão. Judeu é filho de Abraão, cristão é filho de Abraão, muçulmano é filho de Abraão, todo mundo é filho de Abraão. Abraão é maravilhoso. Mas ele diz, quantos querem ser filho do Sinai? Ah, não, Sinai não. Sinai é maldição. Aí não. Não, é outra aliança. Essa aqui não. Aquela lá da fé, da graça. Essa é boa. Do Sinai, não. Essa da lei é ruim, é contra nós. Né? Mas quando nós vemos na Bíblia, cada aliança está ligada com a outra. Né? Então, nós temos a criação. Para poder manter a aliança feita na criação, Deus faz aliança com Noé, para preservar. Agora, Deus fez aliança com Noé com toda a humanidade, só que a humanidade se rebelou. Sim. Torre de Babel. Aí Deus chama Abraão para poder abençoar toda a humanidade. Vê, como é que Deus vai continuar a sua promessa? Já que a humanidade se rebelou, diz através de um homem e da sua família. Hein? Vou fazer dele uma grande nação. Mas Deus, então, Abraão está ligado com Noé. Vai continuar a promessa da semente ainda que há de vir. Não é? Depois, Deus fala para Abraão, olha, a tua descendência será peregrina em terra alheia durante 400 anos. Vão ser escravizados. Depois desse tempo, eu vou trazer eles para cá. Quando Deus chama Moisés, Deus falou o seguinte, olha, eu ouvi o clamor do meu povo e eu me lembrei da minha aliança com os patriarcas. Eu vou cumpri-la agora. Ou seja, a aliança do Sinai é o início do cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Que coisa linda isso. Então, é a continuidade. É a família de Abraão que cresceu e virou uma nação. Uma nação. Exato. Então, não é uma coisa contra a outra. Quando nós vamos estudar a aliança do Sinai, nós vamos ver um momento. Tem dois momentos na história humana onde Deus lança luz sobre a humanidade sem medidas, para poder a humanidade entender o plano da salvação. Esses dois momentos se chamam Sinai e Jesus. Fora esses dois,
toda revelação ela é menor. Mas nesses dois momentos, tudo que é plano da salvação, você vai ver, que nós vamos estudar, estão detalhados em Sinai e Jesus. São os dois momentos. Para Jesus, a nossa audiência entende muito fácil isso. Mas por que o Sinai é exatamente esse momento tão crucial, pastor Siqueira? Só alguns exemplos. Por exemplo, nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Correto. Como nós entenderíamos Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se não houvesse Cordeiro no sistema sinaítico? Jesus é a nossa Páscoa. Como entenderíamos se Jesus é a nossa Páscoa se nós não entendemos a Páscoa judaica? Exatamente. Que nós não entendemos, nós somos peregrinos nessa terra, guiados por Deus para a terra prometida. Como nós entenderíamos terra prometida e peregrinação se não houvesse tudo isto, não é? Como nós entenderíamos toda essa relação de Deus com o ser humano e da salvação sem o santuário? Jesus é sacerdote, intercessão, expiação. Nós não entenderíamos nada acerca de Jesus se não houvesse a revelação do Sinai. Eu digo isso de maneira meio exagerada, mas é verdade. Tudo que nós vamos entender sobre Jesus está à luz da revelação que vem antes. E o Sinai é uma das maiores e a mais completa. E a gente pode dizer que entre o Sinai e a aliança de Jesus, que é a nova aliança, também existe continuidade. Sim. Não existe descontinuidade. Exatamente. Ele mesmo disse em Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, numa referência àquilo que está no período da aliança sinaítica. Eu vim cumprir aquilo que estava escrito lá. Eu creio que, pastor Boguer, vamos falar um pouquinho aqui sobre a nova aliança. Essa aliança que o pastor Siqueira colocou muito bem, que é a aliança com Jesus. A gente já viu que não existe ruptura entre aquilo que Jesus está propondo e aquilo que Moisés, aconteceu com Moisés, com Abraão, com Noé e os demais. Mas qual é o diferencial da nova aliança? O que ela traz de diferente em relação às alianças anteriores? É interessante que em todo esse momento de estudo a gente percebe que a graça ela é a que une tudo isso. Uhum. E quando a gente compara aqui o próprio texto de Jeremias 31 e Êxodo 6:7, que traz essa menção da nova aliança e de um Deus que cumpre a promessa. Deus, ele cumpre a sua parte sempre na promessa e na aliança. Eu gosto de perceber esse detalhe aqui em Êxodo 6 e esse verso 7, mas o 8 também. Olha só, tornar-vos-ei por meu povo e sereis vosso Deus e sabereis que eu sou o Senhor que vos tirei do Egito. E verso 8, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-las darei como possessão. Eu sou o Senhor. E aí vem agora Jeremias 31, 33, que fala que é uma nova aliança que Deus coloca em nosso coração também. Quando eu vejo isso aqui, eu vejo essa continuidade que foi bem colocada já até agora. E muito claro esse processo todo. Agora, tem um detalhe interessante. Esse guia de estudo, ele está sendo estudado nesta semana em 216 países da Terra. Olha isso. Esse mesmo guia, cada um com a sua característica, cada um com a sua cultura, cada um com o seu idioma. Quando eu penso que essa mensagem, exatamente esse estudo aqui, está acontecendo em 216 países, é porque essa promessa está se cumprindo, de abençoar todas as famílias da Terra. Aí vem a minha parte da missão. Quando Abraão entrou na Terra Prometida, ele entrou com mais de 1.000 pessoas, recém-conversos do paganismo. Ele foi passando e foi levando o povo. Ele foi ensinando todo esse processo. Ou seja, quando a gente percebe a missão que nós temos como igreja, e como cada um de nós temos, como que creem, que conhecem essa aliança, eu não posso guardar para mim isso aqui. Eu preciso compartilhar, eu preciso mostrar isso para as pessoas, eu preciso pedir a Deus, Senhor, me ajude a dar um estudo bíblico para alguém. Nesse trimestre, me ajude a compartilhar essa história maravilhosa aqui com outras pessoas, porque essas pessoas têm a lei de Deus no coração. Romanos é muito claro, 2,15 fala isso. Ele colocou isso lá, é essa lei que mantém o ser humano conectado com ele e religando essas pessoas a Deus. Então, realmente, essa aliança aqui, esse estudo é muito empolgante, porque tem a ver com todo ser humano que precisa saber e conhecer para que ele possa, então, entrar em aliança com Deus para um dia estar também com Ele nesse lar eterno que Ele já preparou para todos. Muito interessante que o senhor colocou pontos muito, muito importantes. Primeiro, a questão da lei de Deus no coração, né, que é uma diferença em relação à aliança do Sinai com a nova aliança.
Pastor Siqueira está... Não, exatamente. Não, Porque só explicando, né? Porque lá no Sinai... é brincadeira. Lá no Sinai você tem a lei escrita em tábuas de pedra e a promessa de Deus para que essa lei estivesse no coração já estava lá também, naturalmente, mas em Jeremias parece que ele apresenta isso com um pouco mais de clareza, né? Não, sabe que, às vezes, a parte que é interessante, eu acho que o nosso estudo aqui vai abordar essa parte aqui, no caso, pastor Vinícius, é assim, a nova aliança, é interessante nós chegarmos lá, é a mais antiga de todas as alianças. A gente pensa algo que era novo, revolucionário, ela foi estabelecida entre o Pai e o Filho antes da fundação do mundo. Isso Paulo trabalha muito sobre isso. E em todas as alianças estão os princípios dessa nova aliança. Se nós formos olhar o vocabulário, coração circunciso, etc., está em Deuteronômio 30, está em Levíticos 26, okay? Mas qual que é a diferença agora? A diferença é que a promessa do Messias que viria para tornar tudo isso realidade, iria se tornar material, real, ele viria. Essa é a promessa dele. Vai vir um tempo em que tudo aquilo que foi prometido se torna histórico. Segura isso daí, porque você falou coisas extraordinárias, nós vamos trabalhar mais isso na próxima semana. Então, a aliança de Deus é eterna, não tem mudanças, é a mesma lei, é o mesmo Deus, é o mesmo amor, é o mesmo desejo de se relacionar conosco. Nosso papel sempre hoje, no contexto da nova aliança que estamos, é abrir o coração para Deus, para Ele inscrever com letras garrafais de amor essa lei em nosso coração. Então, convido você a estar conosco na próxima semana. Continue estudando a Bíblia, aqui no Lições da Bíblia e também na sua vida individual. Porque, não se esqueça, se está na Bíblia, é bom para você.